Foi uma coisa que eu nunca fiz. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Santo Roteiro. Hoje estamos no estúdio de novo com uma convidada muito especial. Chama os amigos, subscreve no canal, vem com a gente nessa viagem ao patrimônio. Será que você sabe o que é patrimônio? Hoje eu estou com a Inês Pina. Olá, Inês! Olá, Raquel. Que bom que você aceitou meu convite. Eu é que estou muito agradecida por me ter convidado, Raquel. Gente, a Inês, além de ser uma pessoa maravilhosa, que vocês vão ver nessa conversa, vocês olham para ela, é uma mocinha, não é tão pequenininha? Não, ela é tremendamente estudiosa, ama o que faz. Completamente. Me parece que é, depois do namorado, o grande amor da vida, né? Sim, é verdade. E ela tem um projeto, um trabalho muito interessante no Instagram, exatamente para desmistificar o que é patrimônio, não é? Então eu fiz questão dela estar aqui para a gente aprender o que é patrimônio, né? E ter um outro olhar sobre as obras, sobre a cidade. E espera aí que você vai ver que vai ser uma grande conversa. Inês, você é mestre, é isso? Sou mestre, sim. Mestre em patrimônio e Cultural e museologia, na vertente de gestão e programação do patrimônio. Então, assim, um dia sonha em trabalhar em algum museu? Sim, eu acho que um dia gostava de poder estar à frente do museu. Eu sempre sonhei ter um projeto meu, alguma coisa onde eu pudesse depositar todo o meu conhecimento, a minha formação, mas vamos por passinhos pequeninos. Passinhos pequeninos, exatamente. Você tem quantos anos, Inês? Tenho 29. Começou a fazer... Essa é a sua segunda licenciatura, foi isso? Esta é a minha... Portanto, eu tirei a licenciatura em Estudos Artísticos, porque, não sei muito bem porquê, mas na altura achava que me ia dar, assim, algum seguimento, mas quando fui para a faculdade eu já ia com a ideia de vou tirar a licenciatura em Estudos Artísticos e depois o mestrado em História da Arte. Mas depois quando as coisas acontecem não é bem assim sim, como nós perspectivamos. E então tirei a licenciatura em Estudos Artísticos, o mestrado em História da Arte mudou totalmente de nome, então depois tirei o mestrado em Património Cultural e Museologia, mas eu sinto que quando falamos de património ou quando falamos de arte, no fundo nós precisamos ter os conceitos básicos e era isso que me faltava. Então ainda estava a terminar o mestrado e iniciei a licenciatura em História da Arte e foi assim todo o já embalou um no outro? Foi, sim, porque depois quando eu entreguei a minha tese ainda houve tempo até defender e entretanto eu comecei a licenciatura. Já começou a outra licenciatura. Portanto foi assim, tudo um deixar ir. Desde pequena você tem esse interesse por obras ou por castelo? Como é que é? De onde sai esse amor? Então, eu às vezes costumo ir ver as minhas fotografias de infância, faz-me bem. E eu tenho uma que me marca muito, que é uma fotografia minha no Mosteiro da Batalha, com o meu pai e a minha avó também estava, a minha mãe também, mas era a fotógrafa. E eu vejo-me pequenina perante uma imensidão. E eu sinto que foi provavelmente aí, não é que eu me lembro, mas sinto, ao olhar para estas fotografias, que foi provavelmente aí que nasceu o bichinho. Eu sempre gostei muito de visitar museus, eu lembro-me de ir quase todos os meses com os meus pais ao Castelo de Linhares da Beira, portanto acaba por estar aqui sempre implícito. Os meus pais nunca foram muito pessoas de me levar a museus, mas íamos neste caso visitar assim os monumentos. Depois com a escola é que eu fui acabando por descobrir por mim própria. Mas o bichinho em si apareceu quando eu entrei no secundário. Eu até ao 9º ano eu detestava a história. Não conseguia. Saber os reis era uma tortura. Saber os reis era uma tortura? Sim, eu achava isso. Pronto, e no secundário eu tive uma disciplina que é a História da Cultura e das Artes e eu adorei. E foi quando comecei a perceber, ok, é isto que eu acho que quero fazer, é isto que eu acho que quero estudar. E foi, no fundo, acabou por ser aí o progresso
do meu desenvolvimento. E é engraçado que agora, depois de ter ido para a faculdade, eu já sei os reis todos e gosto de estudar os reis. Por isso que eu te cortei. Falei, como assim os reis? Você sabe todos os reis, É todos. verdade. E agora faço uma coleção que acho que posso partilhar. Nossa. Uma coleção dos livros da Isabel Stewart que é sobre os reis e as rainhas de Portugal, porque realmente eu adoro, mas pronto, isto é para perceber que nem sempre Tudo muda. É verdade. E os nossos gostos, nós somos todos muito novos na altura em que fazemos a escola, portanto é normal que os nossos gostos sejam depois aprimorados. O bichinho pode estar de certa forma, mas se calhar não é bem aquilo. E pronto, e agora é engraçado porque eu realmente faço questão de fazer esta coleção sobre os reis de Portugal. Muito bom. O teu trabalho no Instagram, além de ser um trabalho muito bonito, porque visualmente está muito bonito mesmo, é desmistificar o patrimônio, é isso? Sim. É trazer ele para a população em geral. Em geral, sim, é torná-lo leve, no fundo é isto, porque eu sinto que ainda há muito aquele preconceito, eu gosto de chamar pré-conceito e não preconceito, porque pré é aquele que nós temos de antecedência, de que o património só é acessível para uma determinada elite ou um determinado grupo de pessoas. E isso é mentira. Eu gosto muito de dizer, e quem for ver a página do Instagram vai perceber, o património é de todos e é para todos. E nós somos parte do património, todos nós. Independentemente dos nossos gostos, de nos identificarmos ou não com determinado monumento, todos nós somos parte integrante do nosso património. Ele foi-nos deixado e o nosso trabalho é continuar a transmiti-lo às gerações vindouras. E por isso é que eu acho que é muito importante nós desmistificarmos alguns preconceitos relacionados com o património. O património não é difícil de entender, é muito fácil de compreender e é uma coisa tão simples como olhar, sentir, observar. E às vezes nós esquecemos isso, tentamos logo pensar ou perceber, aquilo tem todo um contexto, eu não percebo nada, eu não consigo identificar o estilo, não consigo identificar o século. E às vezes não precisamos nada disso, só precisamos de sentir nós, enquanto seres humanos, perante o património. Então, se uma pessoa chega para você não pense em faculdade, não pense em nada, o que é patrimônio? Qual que é o jeito mais simplesinho de explicar para alguém o que é? Então, eu vou remeter-me à formação. Como vos expliquei a vocês, património é um conjunto de bens. É uma coisa tão simples como isto. Naturalmente, o significado de património vai evoluindo ao longo dos tempos. Aliás, nós, durante imenso tempo, nós nem sequer tivemos a palavra património. A palavra património vai surgir ali a partir do século XIX, com acontecimentos traumáticos que causam uma ruptura no tempo e nos fazem sentir a perda e nos fazem sentir que precisamos de conservar e preservar algo para continuar assim a transmitir às gerações vindouras. Portanto, no fundo, o património não tinha um significado adjacente, eram comissões de monumentos, era vamos proteger aqui, vamos conservar, mas não havia património propriamente dito. Mas hoje, se nós quisermos dizer, podemos dizer que património é um conjunto de bens. E no fundo é isto. Nós fomos. É muito engraçado porque se nós pesquisarmos por património, se calhar vai-nos aparecer as nossas heranças. Ia falar um dinheiro. Exatamente, o nosso património, entre aspas, de herança familiar, se assim quisermos. Mas o património monumental não é mais do que isso. É um conjunto de bens que nos é transmitido por herança e cujo nosso dever é transmiti-lo continuamente às gerações vindouras. E isso serve para o físico e para o não físico também. Exatamente, para todo o património. Nós temos vários tipos de património, várias tipologias, no fundo elas foram crescendo ao longo dos tempos, portanto isto enquadra-se a qualquer tipologia do património. O nosso dever é estar perante ele, é perceber que é um conjunto de bens que nós herdamos e que o nosso dever, enquanto cidadãos, enquanto possuidores desse património, porque nós somos parte dele, é continuar a transmiti-lo. Muito bem. Então, nesse caso, muitas das tradições de um povo também são patrimônios. É verdade. É assim, nós temos que desmistificar aqui um bocadinho também a situação que é, hoje em dia tudo é património. Não, nem tudo é património, por isso é que há leis que classificam, que nós temos entidades, em Portugal temos
temos o património cultural, que faz questão de classificar, depois temos acima a Unesco, que no fundo acaba por distinguir determinado património. Mas é uma questão de nós também perceber o que é que nos identificamos. É um bocadinho como uma obra de arte. Nós não podemos dizer que isto para mim é uma obra de arte, quando na verdade para mim pode ser, para a Raquel pode não ser. O património podemos vê-lo talvez um bocadinho assim, ou seja, há patrimónios que podem ser só para uma determinada região, como há património que já pode ser abrangido a um país, como há um património que pode ser abrangido internacionalmente, se assim quisermos dizer. Por isso é que depois também advêm os diferentes tipos de classificação, exatamente. Mas, portanto, toda esta questão do património ser um conjunto de bens que deve ser preservado e continuamente transmitido, sim, isso é aplicável a todo o tipo de património, independentemente, seja ele material, imaterial, isso é independente. Certo. Aqui em Portugal eu percebo que existe um valor muito grande da cultura, da comida, né? Todo mundo quer que você prove aquela comida daquela região, né? E que aquela comida é melhor do que da outra. Isso também a gente chama de patrimônio. É o nosso património gastronómico, se assim quisermos dizer. Hoje em dia as pessoas se calhar vão ver muitas tipologias relacionadas com o património. Uma delas é precisamente o património gastronómico. E eu penso que cada vez mais nós vamos estando atentos àquilo que nos rodeia. Ou seja, cada vez mais, espero eu que assim continue, nós vamos fazendo um esforço para preservar as nossas tradições, os nossos costumes. E o caso, por exemplo, do nosso património gastronómico é algo que efetivamente é um mundo, se assim quisermos dizer. É um mundo, tal como é o mundo, o património religioso, o património militar. Nós temos efetivamente vários tipos de património e acho que cada vez mais vamos também descobrindo um bocadinho esse fio que nos vai levar a essa questão que podemos chamar identidade. Por exemplo, fala-se muito agora também no património etnográfico, que é muito característico às vezes é muito particularmente de determinadas regiões, ou seja, de um determinado espaço, e acaba por ser muito identificativo dessa comunidade, ou seja, estamos aqui a destacar uma comunidade porque se destaca, passa o pleonasmo, nesse campo. Entendi. Aqui, particularmente em Viseu, a gente tem as cavalhadas, não é isso? De Videmoinhos. Eu tive lá no Moinho, né, Mauro? Nós estivemos lá para ver como é que fazia a broa antigamente. Esse já é um patrimônio ou ainda precisa da classificação para ser patrimônio? Como é que isso funciona? É assim, nós não podemos estar a dizer que é património afirmativamente, no sentido em que ele, penso eu, não quero estar a dizer erradamente, que não está classificado. Contudo, se nós formos ver todas as raízes das cavalhadas, toda a parte histórica, toda a parte cultural e identitária, porque se nós formos a ver quando são as cavalhadas, é um conjunto de pessoas que vai ver, faz questão de estar presente, e as cavalhadas normalmente acontecem durante a semana, portanto Sim. As pessoas vão ver, as pessoas estão presentes porque as pessoas se identificam. Portanto, ainda que não tenha uma classificação, aquilo tem um valor cultural, ou seja, portanto deve ser preservado, e as pessoas que participam nas cavalhadas e fazem as cavalhadas acontecer já se identificam com esse valor cultural e querem transmiti-lo às gerações vindouras. Portanto, fica o desafio aos senhores que classifiquem, façam a proposta de classificação das cavalhadas como património, porque é património, faz parte da nossa identidade, sobretudo da nossa identidade enquanto vizienses. No fundo, se calhar se formos perguntar, até pode acontecer, mas se formos perguntar a outras zonas do país, se calhar nunca ouviram falar das cavalhadas, mas tal como muitas pessoas se calhar nunca ouviram falar do Carnaval de Podense. Sim. E é património mundial, portanto, no fundo é só um pequeno passo até chegar lá. Sim, entendi.
porque ali eles têm uma promessa, né? Que eles falam de quanto o mundo é mundo, eles vão continuar dando as voltas, né? Lá na igreja. Exatamente. Então não é uma questão só de tempo e de... Sim, possivelmente é isso, ou seja, eles já reconhecem, portanto, nós podemos dizer que é património, efetivamente, eles já se reconhecem esse valor de cultura, esse valor de identidade, ou seja, sabem que é um testemunho de algo que deve chegar às próximas gerações. Porquê? Porque já lhes foi transmitido pelas gerações passadas também. Portanto, se calhar o que lhe falta, se quisermos dizer para oficializar, é um título, Sim. por assim dizer. Mas eu honestamente, vendo de fora, sei que aquilo tem esse valor, sei que aquilo é um património. Aqui na região, tem algumas coisas que são já classificadas, não é? O bordado de Tibaldinho. O bordado de Tibaldinho, ele tem uma classificação, eu não sei se já é como património. Mas tem uma classificação, eles têm estado a evoluir a classificação do bordado de Tibaldinho. Eles já têm um destaque, eu sou honesta, não me recordo qual é, mas eles têm estado a fazer esse processo. Eu lembro que era isso e o estanho também, de Viseu também tinha. Os dois tinham a mesma classificação. Eles têm estado. O bordado de Tibaldinho é algo que não ficou esquecido e é muito interessante perceber. E é lindo. Que as bordadeiras têm feito, e aqui também se pode dar o louvor ao município, que também tem feito por isso, por estar a par desta classificação, por fazer para manter vivo. Eu sei que sim, eles têm, eu não sei se eles têm a categoria de património, não é um património, ou seja, ainda não é património da Unesco, não entra, mas eles já têm uma distinção qualquer, já tem. Aqui em Viseu a gente tem ali a Casa da Ribeira, não é? Que trabalha muito com esses artesanatos mesmo. Sim. E que também tem a intenção de levar para as futuras gerações. Exatamente. O turismo, nesse meio todo, ele mais ajuda ou mais atrapalha? Eu acho que é um meio termo, ou seja, o turismo, não podemos negar que é um ponto de visibilidade ao nosso património, e temos que dizer que se não fosse o turismo, se calhar também não teríamos tanta receita, tanta visibilidade. Acho que tem que haver um equilíbrio, sobretudo em locais como Sintra, Lisboa, em que está a causar tal pressão que os próprios habitantes deixam de sentir que o espaço é deles. E eu acho que isto não pode acontecer. Ou seja, por muito que nós queiramos tornar um espaço acessível ao público, nós não nos podemos esquecer que aquilo faz parte de uma identidade local, de uma cultura, e não podemos cortar esse acesso aos habitantes, por assim dizer. Ou seja, a habitabilidade tem que continuar a existir, nós temos que continuar a fazer o nosso dia-a-dia. E quando o turismo se torna, neste caso, de massas, extremo, pode ser prejudicial ao património total. Isso é lógico, não é? Porque nós causamos sobrepressão, parece que não, mas o facto de termos 500 pessoas num espaço a respirar, a nossa respiração vai condicionar o próprio espaço, e às vezes nós não temos esta noção. Portanto, turismo sim, controlado também. Isso é, na verdade, acho que é a nova bandeira dos moradores, né? A gente viu isso em Barcelona, de uma forma mais até que agressiva aos turistas, né? E acho que foi essa semana que chegou um questionário aqui da região do centro, exatamente sobre isso. Qual a visão dos locais a respeito do turismo? Porque realmente já está se sentindo a pressão dentro do território. Exatamente. Né? Eu acho que o que as entidades responsáveis pelo turismo de Portugal, turismo do centro, Porto e Norte, etc., que deveriam tentar fazer, eu sei que já há aqui um pequeno esforço para fazer este escoamento, é captar mais o turismo para as regiões interiores.
É mais difícil quando nós temos dois aeroportos centrados em Porto e Lisboa. É natural que se calhar os turistas vão ficar mais por ali ou vão para o Algarve porque já está assim conotado. Mas nós temos que perceber, por exemplo, aqui pertíssimo de nós, as aldeias históricas. Isso é algo que também é muitíssimo interessante e é uma experiência única. Vivenciar o espaço, perceber a história, o local. O que aquilo tem para nos dizer. E se calhar não é tanto falado como, por exemplo, o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, e o que acaba por acontecer é, podemos dizer, o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém tem mais importância do que as aldeias históricas, as aldeias históricas têm mais importância do que o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Tudo tem importância histórica. Se calhar nós temos é que pensar noutra divulgação. E a propósito, eu por acaso acho que é interessante, eu no outro dia ia no carro para o trabalho e estava a ouvir a rádio comercial e eles neste momento estão a fazer uma divulgação do turismo de Portugal não me recordo exatamente do termo que eles aplicam, mas é não vá visitar, que é como quem diz vá visitar. Eles falaram de Castelo Branco, por exemplo. Castelo Branco se calhar é um ponto dentro de Portugal que é muito pouco falado. Eu honestamente, eu acho que estive em Castelo Branco uma vez de passagem. Portanto também não conheço essa zona e até fiz uma vez uma publicação lá no Instagram também a divulgar Castelo Branco. E nós temos uma história em Castelo Branco que realmente merece ser conhecida. Temos as judiarias, temos toda a ligação com Pedro Álvares Cabral, temos o Museu de Arte Contemporânea do Manuel Cargaleiro. Portanto, é uma região que merece ser conhecida. E eu percebo que o Turismo de Portugal já está a tentar fazer aqui essa ligação, no fundo, para tentar escoar e aposta nestes meios. Agora, se está totalmente funcional, só o tempo, né? É verdade. Até os passadiços, tudo isso é uma forma de levar as pessoas mais para o interior também. Né? É verdade. Eu acho que já vai havendo muito investimento em tentar trazer as pessoas. Agora, acho que falta... O gosto também tem isso também. Sim, é verdade. E a própria vontade, a própria descoberta. Eu por mim falo que eu se calhar vou mais depressa, também vivemos na zona mais do interior, mas se calhar vou mais depressa aquilo que está aqui do que propriamente a Lisboa, porque eu não gosto muito da confusão. Mas também faz falta ter conhecimento de Lisboa, exatamente, ou de outras partes do país. Só que o que eu sinto é, nós às vezes procuramos tanto em fora, que esquecemos daquilo que está nosso. E não... se calhar agora estou a fugir um bocadinho ao tema, mas isto para dizer que quando visitamos um monumento estrangeiro, independentemente de qual seja, nós não temos problema em pagar. E quando estamos a visitar aquilo que é nosso, nós temos problema em pagar. Sim. Dizemos que é muito caro. Mas nós estamos a investir na nossa cultura e é um bocadinho uma questão de onde nós queremos aplicar as nossas prioridades. Eu, se calhar, prefiro gastar 20 euros a visitar um palácio, que nunca é este valor, atenção, do que estar a gastar 20 euros em beber cervejas com os amigos, por exemplo. Um hambúrguer, sei lá o quê, não é? Exatamente. São opções de vida e às vezes nós só temos que equilibrar também um bocado de, ok, isto é caro, mas e isto? Não é caro? E acho que estas questões também deveriam começar a ser ponderadas, porque nós temos um incomensurável património que merece mesmo ser experienciado, visto, sentido e divulgado. Falta um bocadinho essa parte de divulgarmos, de dar a conhecer, de no fundo dar oportunidade a esse património de se sentir também ele próprio reconhecido. Falta muito isto. Acho que já estamos no caminho, mas acho que ainda não chegámos lá. E uma das formas de economizar é uma medida que o governo teve, não foi, esse ano? É verdade, que é o voucher número 52, podemos chamar assim. O Ministério da Cultura oferece aos
português e aos residentes em Portugal. 52 entradas gratuitas em todos os museus e monumentos que são tutelados precisamente pelo Ministério da Cultura. E a lista é enorme. Então, Portanto, tem que aproveitar. nós podemos aproveitar. O que é que acontece? Eu sou honesta, eu não experienciei ainda, porque também ainda não fui, mas sei que, por relatos de testemunhos Sim. próximos, que há monumentos em que limitam Tá. o número de entradas. A partir disso não deveria acontecer, porque se calhar se vamos limitar o número de entradas, não vamos limitar os nossos, vamos limitar quem vem de fora. Mas Mas precisa voltamos do dinheiro outra também. vez, exatamente, voltamos a entrar aqui naquela bola Sim. que anda sempre de um lado para o outro. Mas independentemente disso, é uma iniciativa excelente mesmo. No meu caso, ok, eu não me importo pagar para visitar palácios e monumentos, eu já disse, volto a dizer, porque estamos a investir na nossa cultura, estamos a investir naquilo que é nosso e porque efetivamente acho que as pessoas às vezes não têm noção do quanto custa conservar, preservar o nosso património, porque efetivamente às vezes não é só fazer, é todo um investimento De muito profissionais. grande que está por trás, exatamente. É um bocadinho isso. Portanto, se nós temos esta oportunidade em que o governo nos oferece estas entradas, vamos só aproveitar. Estão previstas 52 entradas, conforme também os meses do ano, ou seja, neste momento até o final do ano já não é esse o valor, mas a partir de janeiro elas vão renovar as 52 entradas. Então você tem um ano para usar essas 52. Exatamente. E É podemos muito usar bom. várias no mesmo dia, várias na mesma semana. Portanto, não há esse impedimento e já não estamos limitados aos domingos e feriados ou aos domingos e de manhã. Portanto, já conseguimos ir a qualquer dia, com exceção da segunda-feira, porque estão fechados. Mas isso é ótimo, ou seja, nós temos que parar de dizer que os monumentos são só para alguns, porque não são, nós temos toda esta oportunidade. Às vezes falta-nos um bocadinho a vontade, ou seja, o pararmos de arranjar desculpas e ir só. Porque é muito isto, nós dizemos, depois vamos, amanhã vamos, não, outro dia. A nossa disposição não chega o dia, né? Não exatamente, chega. a nossa disposição não tem que ser sempre a mesma, está tudo bem com isso, eu também não tenho vontade de visitar museus e Todos monumentos os todos dias. os dias, não é? Até porque Já acorda de manhã querendo ir ao museu. não acontece isto, mas há alturas em que estamos em casa e o tempo que estamos em casa no telemóvel, por exemplo, poderíamos estar a visitar, a conhecer. Exatamente, ou então quando estamos naquele domingo à tarde, não temos nada para fazer, vamos ao shopping. Porquê que não vamos ao museu? O museu é gratuito, o monumento é gratuito, porquê que não vamos só conhecer aquela que é a nossa cultura? Porquê que não vamos conhecer as nossas raízes? E está tudo bem se não gostarmos, está tudo bem se não nos identificarmos com aquele espaço, por isso é que temos todo um incomensurável número de património que nos permite... Para o país inteiro, exatamente, ou seja, nós não temos que nos limitar àquele, nós temos tanto, mas tanto por onde escolher. É verdade, nós temos uma riqueza extraordinária. É muita história aqui, né? É muita, mesmo. Puxando, né, a sardinha para o meu lado, era o dia da diocese lá no Brasil, da minha igreja. Aí eles estavam 70 anos. Eu falei, gente, 70 anos não é nada em Portugal, né? Então, assim, quanto de história Portugal tem e qual a influência dela no Brasil e tão pouca coisa a gente conhece ainda. É verdade. É verdade. Então, eu acho que essa é uma iniciativa muito interessante do governo para a gente estudar mais. E é o que você falou, vai ter lugar que nós vamos e não gostamos, e não nos identificamos, e está tudo certo com isso. Porque vem muito da nossa própria sensibilidade. E o desafio que vos lancei a vocês na formação, lanço também a todos os que nos estiverem a ouvir, que é, vão ao monumento, sem preconceito, sem julgar, sem ir com nada, não leiam nada, não saibam nada sobre o monumento, vão só e sintam a energia, porque estes são locais que têm a energia, têm algo para nos comunicar. Sintam, se forem ao museu, sintam a vibração das cores, percebam a evolução dos períodos, percebam a forma como as telas estão expostas, as legendas, se tem legendas, se não tem, façam essa própria observação.
ou não leiam absolutamente nada, não façam esse contacto, mas sintam. Eu acho que é muito importante nós sentirmos o local onde estamos, porque o local comunica connosco e pode ser isto, nós podemos não gostar, está tudo certo, nós podemos gostar ou não gostar, nós só não podemos ficar indiferentes. A indiferença é algo mau, porque significa que nós não estamos a sentir, e isto é quase é inevitável, nós sentimos ou não sentimos, nós gostamos ou não gostamos, portanto nós temos só que admitir que está tudo certo e dizer eu não gosto, eu não me identifico, mas experienciem, nós não podemos dizer que não gosto sem saber o que é, portanto vão só, experienciem sem julgamentos, sem preconceitos, está tudo certo. Este é um dos desafios que eu gosto muito de lançar, e às vezes nós acabamos por nos surpreender connosco próprios. Sim, tenho certeza que sim. Agora, para a Inês, qual que é o local histórico, o patrimônio que você mais assim se identifica? A Raquel já sabe a minha resposta, mas eu vou dizer. Portanto, aqui em Portugal há um local que eu adoro genuinamente, que é o Mosteiro de Alcobaça, porque sou muito fã, se assim pudermos dizer, da história de Pedro e Inês. Não sei explicar exatamente porquê, mas não sei se é para me chamar Inês, mas sempre me identifiquei muito com a história, e é um local onde eu não me importo de voltar e estar ali perante. Nós até podemos olhar para o Mosteiro de Alcobaça e vamos dizer, mas é tão despido, é tão simples. Há muita gente que até compara, eu prefiro ir ao Mosteiro da Batalha porque é muito mais elaborado. Mas eu sinto uma sensação tão boa quando estou no Mosteiro de Alcobaça e perceber a história daqueles 2 túmulos que ali estão colocados, frente a frente para se reencontrarem na eternidade, quando ressuscitarem, no fundo, que será esse o pressuposto. Toda aquela magnitude, toda a monumentalidade do mosteiro, eu estou a falar e estou a colocar-me lá porque é isto, eu não sou muito grande, não é? Portanto, sentir-me perante aquele edificado, saber a história, saber que é um mosteiro cisterciense. Eu também tenho, pronto, isto acaba depois também por ter um bocadinho de relação com os nossos próprios gostos, não é? Eu gosto muito da Ordem de Cister, tenho também feito algumas investigações sobre a Ordem de Cister, portanto tenho particular ligação, e o mosteiro de Alcobaça é a casa-mãe dos cistercienses em Portugal, portanto pode ter toda essa influência. Sim. Como pode ter influência a história de Pedro e Inês, mas é um local onde eu me sinto bem, eu consigo identificar-me, eu consigo quase que dizer que, eu digo muitas vezes, noutra vida fui monja de Cister, portanto está tudo certo com isso. Mas para quem está lá no Brasil e que nunca não conseguiu ainda vir conhecer a Portugal e ao Mosteiro de Alcobaça, qual que é quem que está lá? Você falou Pedro e Inês, mas que Pedro e Inês que estão lá? Portanto, no fundo, o Pedro foi nosso rei, não é? Que, no fundo, assim, para contar resumidamente a história, portanto, Dom Afonso IV, filho de Isabel de Aragão, a nossa Rainha Santa, e Dom Dinis, teve um filho, Dom Pedro I, e Dom Pedro I foi casado com uma senhora. O casamento foi muito pouco duradouro, porque diziam que ela tinha uma doença. Depois foi casado com Constança Manuel, e uma das amas da Constança era Inês de Castro. E basicamente foi um amor à primeira vista. Eles apaixonaram-se, viveram a sua história de amor. Contudo, era um amor que não tinha... proibido, não é? Exatamente. Porque ele era casado... Mas eles deram asas ao seu amor e desfrutaram e tiveram filhos, mas Afonso IV, que era uma pessoa que já estava calejada também por esta... Afonso IV, só para contextualizarmos, foi um rei que esteve muito a viver à sombra dos irmãos bastardos.
Portanto, foi sempre como se precisasse de se sentir ele próprio valorizado. E então também não queria que isso fosse acontecer ao seu neto, que viria a assumir o trono. Pronto. Portanto, ele mandou executar Inês de Castro. E há locais, neste caso em Coimbra, que é onde se passa a história, portanto, para além do Mosteiro de Alcobaça, visitei também Coimbra. Há um local que é a Quinta das Lágrimas, mas que, a Raquel já sabe a minha opinião, é um local que foi criado, no fundo, para colocar esta história de Pedro e Inês. Há quem diga que há lá uma fonte, e está lá, e efetivamente a fonte. Quer falar, lá está a fonte. Pintada, depois te conta essa história dessa fonte. Pintada de vermelho, porque pronto, e dizem que é o sangue de Inês de Castro, mas tudo isto aconteceu ali muito perto e não ali naquele local, portanto, no Mosteiro de Santa Clara a Velha. Portanto, é uma história que, no fundo, isto assim muito resumidamente, sim, foi isto que de aconteceu. Amor, um amor proibido. Exatamente, o amor proibido, em que isto aconteceu. Há quem diga isto, pronto, não está 100% provado, há muitas investigações que têm estado, e depois estamos a falar numa época já muito antiga, portanto há muito tempo atrás, que Dom Pedro e Inês de Castro casaram em segredo, tanto que foi só depois de morta que ele a coroou. Dom Pedro, quando Inês de Castro foi assassinada, ele depois mandou matar os assassinos, exatamente, acho que só perdoou um, se não estou em erro, e mandou desenterrar o corpo de Inês de Castro e coroou. Portanto, é a história de que é a rainha depois de morta. Entendi. Você sabe que nem sei quantos anos, né, Maura? A Bia tinha 2, então faz isso 15 anos atrás. Nós viemos para cá, para Portugal, nem imaginava morar aqui. E a minha irmã cismou com a história da Inês de Castro. Eu falei, onde que eu vou achar essa tal dessa não é fonte? Fonte das Lágrimas, né? Fonte dos Amores. Ai, meu Deus, e fomos e andamos por Coimbra até que achou. Quando você disse que talvez não seja exatamente ali, eu falei, eu não acredito que a gente perdeu um dia de viagem e muito provavelmente não é nada da história que se conta aos turistas. Até porque eu aconselho, não estou a tirar o mérito ao local, porque é um local efetivamente lindo, muito romântico, efetivamente e tem todo o clima, portanto, natural, a parte da natureza, o património natural. Bonito, estamos a falar de árvores do século XIX, portanto está tudo certo com isso. Mas quem visitar o Mosteiro de Santa Clara a Velha, que é mesmo lá ao lado, tem a dizer que foi ali que ela foi assassinada. Portanto, no fundo, são dois locais que estão praticamente lado a lado e que têm esta história. Mas pronto, era necessário um sítio que eternizasse, se assim quiséssemos dizer, o local e pronto, são opções e está tudo certo com isso. Vale sempre a pena. E aqui na região, tem algum lugar que a Inês sinta assim? Aqui na região. Especial. Então, eu tenho uma ligação muito particular com Coimbra, porque eu estudei lá muito tempo, não é? Porque fazer esta formação toda, as licenciaturas e depois a bolsa de investigação, etc, muito tempo. E então eu costumava dizer, quando passava pela Sé Velha, que ia casar ali, na Sé Velha. Mas é engraçado porque depois eu comecei a perceber que havia muitos sítios onde eu dizia, um dia vou casar aqui. E até tive uma amiga que me dizia, tu tens que fazer a festa várias vezes, que é para conseguires casar nos sítios todos. Mas isto agora transpondo aqui para a nossa região e para Viseu. Se eu tivesse que dizer eu vou casar aqui, eu vou casar na Sé de Viseu. Que é assim um sítio que me identifico bastante. E acho que quem não conhecer a Sé de Viseu deve conhecer, porque lá está, outro sítio onde eu me sinto pequenina, naquela imensidão de património, mas que ao mesmo tempo eu não me sinto deslocada. Porquê? Porque faz parte de mim, faz parte da minha história e está tudo bem em conseguirmos absorver um local desta forma. Mas há outro local também que eu gosto muito particularmente,
que é o Mosteiro São João de Tarouca, fica aqui pertíssimo não também, não conheço, eu Tarouca. preciso ir. E é lá está, um mosteiro cisterciense também, e que é um sítio onde eu também me sinto bem. Portanto, se eu tivesse que recomendar, também recomendaria o Mosteiro de São João de Tarouca. Aviso já também que é um local que está parte em ruína. A única parte que se conserva é a igreja e a sacristia. Todo o restante, portanto, todo o espaço de mosteiro, propriamente dito, está em ruína. Os dormitórios, etc. Mas é um local que também tem muito para nos contar. E estar em ruína não é mau. Eu gosto de dizer que pode soar mal, não é? Mas eu gosto da ruína, porque a ruína também tem uma história e às vezes nós só temos que perceber, e nem tudo aquilo que está em ruína nós temos que colocá-lo no devido espaço. Porquê? Porque é a história dessa própria ruína. E o Mosteiro de São João de Tarouca dá-nos muito essa história. E nós, apesar de estar em ruína, nós conseguimos compreender que é um espaço que está cheio de cultura, que está cheio de história, de monumentalidade. Nós conseguimos perceber claramente onde é que eram os dormitórios pela dimensão daquele espaço. Depois, para além do mais, pronto, toda a parte da igreja é muitíssimo interessante mesmo. Acho que a igreja está intacta. A igreja está intacta, é possível de visitar. Tem um dos, se não mesmo o maior túmulo da Península Ibérica, que é um dos filhos bastardos de Dom Dinis, que está lá. É particularmente interessante também a sacristia. Está repleta de azulejos, todos eles diferentes. É muito interessante mesmo. Claramente que é também um sinal da passagem do tempo, não é? Porque nós estamos a falar aqui a Ordem de Cister, um monumento ali por volta do século XII, XIII, que é românico ainda, com aqueles contrafortes pesados que nós sentimos mesmo, tem uma rosácea, mas depois no interior vamos sentindo a evolução dos tempos, o Renascimento, vamos sentindo depois a inclusão do Barroco, ou seja, é um sítio que nos permite quase fazer uma viagem também no tempo, e depois tem toda aquela parte da ruína conservada. E o que eu também desafio a verem nas ruínas, porque é como eu digo, as ruínas têm história para contar, é pequenos desenhos. Procurem pequenos desenhos que hajam nas ruínas. Essas ruínas, esses desenhos chamam-se marcas de canteiro. E no fundo eram as marcas deixadas pelos os canteiros, portanto pelos empregados, assim quiséssemos dizer, que faziam na altura os edifícios, e eles colocavam as marcas para saber quantos onde ficaram e quantas pedras colocaram, que no fundo era esse o valor também que depois iriam receber. E é muito interessante perceber os desenhos, os efeitos que tem. A Sé aqui tem muito. A Sé também tem, exatamente. Tem muito. Mas pronto, a Sé é um local que nós ainda vamos e conseguimos experienciá-lo inteiro, intacto, apesar de ter sido ou não restaurado, e independentemente de todas as transformações que sofreu. Agora, no Mosteiro de São João de Tarouca, o que eu desafio é não desvalorizarem a ruína, porque a própria ruína conserva ainda a história. Nós só precisamos de olhar e procurar de forma diferente. Estou olhando aqui, estou pensando, será que eu consigo já olhar uma ruína de modo diferente? É dar tempo para que ela fale connosco. Isto está tudo bem, uma vez mais, se nós não compreendermos. Há quem diga que aquilo são só um conjunto de pedras e vamos aceitar, isto está tudo bem, mas é perceber que aquela ruína tem uma história, tal como nós às vezes também nos sentimos um bocadinho em ruínas enquanto pessoas. Isso não significa que nós perdemos a nossa identidade. Porquê? Porque nós às vezes estamos assim porque temos uma história, e depois temos a nossa capacidade de renovação. O património tem a capacidade de renovação do ponto de vista em que ele próprio consegue continuar ali, intacto, e a estar adaptado a qualquer pessoa. Ou seja, nós conseguimos entrar no espaço, senti-lo, eu posso sentir uma coisa, a Raquel pode sentir outra coisa totalmente diferente. E essa é a capacidade de renovação e de estar do próprio património. Por isso é que eu digo, nós não devemos desvalorizar a ruína. A ruína tem muitas coisas para nos contar, e está tudo bem se não percebermos o que é que ali está. Mas vamos só às vezes tentar
imaginar como é que era aquele espaço, o que é que era ali vivido, estarmos só nós em contacto com o património e darmos uma oportunidade para a ruína falar. Está tudo certo. Eu não falei para vocês que ela tinha amor no que ela faz? A gente ama até a ruína com a Inês. Sim, é verdade. A gente acabamos na ruína. E agora, no teu Instagram, tem uma... Eu não sei como é que você chama, se é resenha, se é... Rúbrica. Uma rúbrica, que é E se o patrimônio falasse? Eu achei aquilo muito interessante. E aí a oportunidade que você também tem de outras pessoas começarem a participar. Exatamente. Né? Então, eu queria que você convidasse as pessoas em casa para seguirem, porque eu achei assim, e tudo muito leve, muito fácil. Eu, quando criei a rubrica, foi precisamente com essa ideia de portanto, eu quero dar voz a temas que eu conheço, a pessoas que eu conheço e que têm trabalhos incríveis e que também merecem ser dados a conhecer ao mundo. No fundo é isto. Nós somos uma pequena comunidade ainda de 800 seguidores, portanto... Mas é assim que começa. Exatamente, é assim que começamos e a perspectiva é que consigamos crescer e chegar a um maior número de pessoas. Ou não, isto está tudo bem. Isso que eu falo. Ou não, porque assim, 800 pessoas são muitas pessoas. Muitas pessoas, exatamente. É verdade. E eu quis dar a oportunidade também a outras pessoas de darem a conhecer um bocadinho mais de si e um bocadinho mais daquilo que elas fazem, porque elas sabem tanto, elas investem tanto em determinados temas e acho que é mesmo extraordinário nós conseguimos perceber que nós damos aqui uma volta incrível àquilo que é o património e conseguimos contá-lo. Por isso é que eu achei interessante colocar o tema E se o património falasse? Vamos procurar dar voz ao património. Já tivemos desde citâneas, portanto romanas, ou património mobiliário, portanto o mobiliário de Dom João V, Mosteiro São Martinho de Tibães, falámos do património enquanto a perspectiva do turismo negro, portanto locais que são visitáveis por turismo negro, portanto temos todo um incomensurável número de questões que podem ser abordadas. Entretanto, eu tive que fazer uma pausa na rúbrica porque tive que dar a formação e estava a requerer mais do meu tempo e agora estou para voltar. Tenho uma para sair, que é relacionada com o património musical, que é algo que também está, que é algo que vive connosco. Nós temos uma história incrível ao nível da música e às vezes nós, lá está, uma vez mais vamos muito àquilo que é de fora e em Portugal nós também temos essa história e posso dizer-lhes que comecei a ter uma adoração especial com Dom Manuel I por causa de uma disciplina que eu tive na faculdade que era, eu não me recordo, de História da música portuguesa, era assim que se chamava a disciplina, e falei de Dom Manuel I e pronto, eu comecei a ter uma admiração por Dom Manuel I por esse motivo. Mas vai sair essa rubrica porque era suposto sair em outubro por ter sido o Dia Mundial da Música, mas pronto, como houve todo este atraso, e está tudo bem, é só aceitarmos e o que interessa é que consigamos repor os conteúdos. Por isso eu convido toda a gente a seguir a página Meu Património e a explorar um bocadinho toda esta questão do património, porque realmente merece ter uma oportunidade para ser ouvido. Sim. E para quem vai começar, agora já descobriu que tem a sua possibilidade de graça, não, esse final de semana eu vou com a família. Então, a recomendação sua é ir, mesmo que já tenha ido, por exemplo, no Grão Vasco. Já fui no Grão Vasco. Se eu for de novo, é ir sem nada, sem preconceitos, leve. Vou só tentar perceber o que é que o espaço, o que é que as obras de arte, o monumento em si tem para me dizer. Isto está tudo bem se não disser nada. Mas é tentarmos perceber isso, é tentar sem ir à procura de respostas, é procurarmos dar de nós as respostas. É muito isso, porque o património não tem que ser só um conjunto de respostas, o património tem que ser aquilo que nós sentimos, é parte de nós, e acho que é a partir daí que nós devemos investir. Nós temos que começar a sentir o património como sendo nosso
e só há forma disso quando nós o experienciamos desta forma. E para quem está no Brasil também isso serve, não é? É verdade. Porque quantas vezes a gente está numa cidade que tem um museu que a gente sequer conhece o museu. É verdade. Então, para quem está em São Paulo, vai no Museu do Ipiranga, para quem está em outras cidades, procura um museu local e faça isso, entre sem preconceitos e vai sair ali com uma nova roupagem, né? Uma bagagem diferente, não é? O que é que a Raquel achou da experiência que fez? Eu achei maravilhosa, né? Eu tive essa experiência na Igreja da Misericórdia, aqui de Viseu, e foi incrível, né? Quantas vezes eu já entrei naquela igreja, e só que eu fiz exatamente o que você falou, entra como se fosse a primeira vez. É verdade, né? sem nada, vamos leves. Tal como há muitas situações em que nós vamos leves, aqui é tentar fazer exatamente o mesmo. Vamos nos despir de preconceitos, de conhecimentos e vamos só nós estar em contacto com o património, com aquilo que é nosso. E vocês vejam a sensibilidade que a nossa Inês tem, né? É tudo muito... Tudo que ela faz é muito carinhoso, né? Eu espero que você, assim, com o tempo, não perca isso. Você continue com acho isso. que vamos descobrindo cada vez mais estas pequenas questões e vamos aprimorando. Porque é muito interessante perceber que dentro de nós existe uma capacidade incrível de nos conectarmos, de observarmos, de sentirmos. E às vezes nós também só precisamos de abrir o peito a isso, a receber essa informação. E às vezes esquecemos que nós somos só assim, leves. Leves, né? É tanto compromisso, tanta coisa que acaba sufocando, né? E parece que quando visitamos, acho que é a ideia talvez mais pré-concebida que existe, que é quando visitamos estes espaços, estes monumentos, os museus, etc., que nós precisamos de ir pré-formatados. Precisamos de ir, porque as pessoas que estão ali vão saber. Não, é um local onde nós podemos só ir leves e está tudo bem, porque o local vai nos receber, o local está lá e lá está, tem diversas formas de comunicar connosco. E por isso é que nós temos imensos monumentos, imensos museus, imensos períodos históricos que podemos escolher. Nós podemos nos sentir bem em ver umas ruínas romanas, uma calçada romana, ou podemos nos sentir bem em ir ao Museu de Serralves, à arte contemporânea, ou escolher já um palácio barroco. Portanto, está tudo certo. Ou então os Jardins do Fontelo. Os Jardins do Fontelo, exatamente, que ficámos a conhecer um bocadinho mais. O painel de azulejo do Rocio, que é algo que nos possa... olhamos todo dia e não paramos. E não vemos nada. O património é muito isto, às vezes é olhá-lo. Há uma frase que é, vou ver se consigo citá-la, que é se puderes olhar, vê, se puderes ver, repara. É alguma coisa assim, eu penso que é do Saramago. Não quero estar a dizer em erro, mas no fundo é isto, é convidar-nos a ver aquilo que está para lá, a sentir. E acho que é muito importante eu partilhar uma frase que eu gosto muito do Ferreira Goulart, que é: a arte existe porque a vida não basta. É verdade, a vida não basta. É verdade. Portanto, nós precisamos só de ir. Eu vou compartilhar com vocês, a Inês, uma vez na nossa formação, saímos à noite, a formação era à noite, saímos pelas ruas aqui de Viseu, e assim, todos diziam a mesma coisa: a gente passa tantas vezes por aqui, mas está de carro, está corrido e nunca parou, né? Eu tenho, assim, acho que uma facilidade maior por ser de fora, então para mim tudo é novidade. Então, muitos daqueles lugares eu já tinha parado para ver, porque eu sou exatamente de fora, né? Mas se calhar na minha cidade onde eu nasci, muitos lugares eu passei e não passam ao lado. Passam ao lado, exatamente. Então, foi uma experiência muito boa a gente caminhar e sair e se olhando tudo mesmo, todos os cantinhos da cidade. É verdade. Foi uma experiência, realmente experiência. E eu acho que cabe, né? Então, em vez de ficar na televisão, dá uma voltinha no domingo pela cidade e vai ver às vezes coisas que
que nunca tínhamos visto. Exatamente. E acontece, e está tudo certo. Um dia vamos a um local e vemos isto, se formos passado uma semana vamos ver coisas totalmente diferentes. E é isso que faz parte da nossa vida. No fundo é isto. Se nós vamos a um shopping, esta semana vemos esta peça de roupa e para a semana vemos aquela peça de roupa. E a parte interessante dos monumentos, dos museus, ou o que seja, é que as obras são praticamente sempre as mesmas, o edifício é sempre o mesmo, com exceção daquelas exposições temporárias que vão alterando, mas nós podemos ir todas as semanas e todas as semanas também vamos ver coisas diferentes. Sim. Portanto, se vamos à espera disso num local que tem muitos estímulos, porque é que não vamos também a locais que às vezes desvalorizamos, mas que também têm esses mesmos estímulos? Lá está, é só deixar, falem connosco. Eu falei, gente, com ela é tudo muito mais fácil. Aprender patrimônio, monumento, história, tá tudo muito mais fácil. Então, vocês aceitem aí o convite, não só de ir no Instagram, sim, mas também de colocar isso em prática. É verdade. Lá no Instagram, ela tem várias dicas de lugares também que eu vi. Tem. Então, que vai lá olhar e vai caminhar hoje, que hoje é sábado. Vai caminhar hoje, domingo, de manhã e vai conhecer coisas novas. A vida faz coisas novas, fica melhor, não fica? Eu acho, cada vez que a gente conhece alguma coisa, enche o nosso coração. É verdade. Não E é? sentimos-nos diferentes. Diferentes, é É isso. sentir a diferença. E por isso que eu quis trazer a Inês exatamente para mostrar essa facilidade que parece que uma coisa tão distante, que é um museu, que é um monumento, ela torna tudo coisa tranquila. Obrigada. Então eu queria agradecer imenso Eu é que agradeço. você ter aceitado, porque ela tem um monte de coisa, ela estuda, trabalha. Ela falou assim, eu falei, sábado dá, mas não tá difícil? Se não só no mês. Eu falei, nossa, só o mês que vem? Não, então venha. Então é uma agenda super apertada que ela tem, ela não para. Mas o que eu te desejo é que você conquiste todos os seus sonhos, porque você é uma garota mesmo incrível, né? E o que eu desejo para minha filha, eu desejo para você. Obrigada. Porque eu vejo mesmo um potencial e um amor, e tudo que se faz com amor, as coisas multiplicam, triplicam. E eu desejo todo sucesso mesmo para você. E vamos nos falando, porque quando tiver novidades eu quero você aqui de novo. Claro que sim. Tá. Obrigada, Raquel, pelo convite. Obrigada pela oportunidade. Eu nunca tinha gravado um podcast, portanto, dizer a todos que isto é toda aqui uma dinâmica totalmente pensada e elaborada, e parabenizar a Raquel por este trabalho que faz, porque é muito importante. Nós às vezes só tentamos desmistificar certos conceitos e darmos voz também a outras temáticas, e agradecer também à Raquel a oportunidade de a ter conhecido, que foi no caso no âmbito da formação, e porque eu disse-vos isto e continuo a dizer, eu aprendi muito com vocês e saí de coração cheio com todo o carinho que vocês me deram. Foi muito bom mesmo, né? Obrigada, eu agradeço mesmo, não tenho palavras para descrever o carinho que eu senti da vossa parte. E já só quero dar outra formação, mas com os mesmos formantes, pode ser com os mesmos formantes. Quem sabe bem a história da arte aí? Sim, se vier, Aí vai vamos ser muito lançar o desafio. Vamos pedir. Porque realmente foram terças e quintas muito inovadoras, eu acho. Obrigada por terem sentido isso. Foi muito incrível. Então, minha gente, vai lá no Instagram, Meu Patrimônio, né? E sempre vai ter novidades, que agora ela vai dar Agora vou. Agora vai. Devagarinho, mas vamos voltar. Exatamente. Obrigada para você que ficou aí nos ouvindo, nos assistindo. Curte, compartilha com os amigos. Até semana que vem. Tchau, tchau.